Veja que nessa montagem aqui, ó, nós temos aqui um ponto do positivo, né? O maisinho aqui indica o positivo da alimentação, aqui embaixo o negativo da alimentação. Então a tendência é que exista uma corrente circulando aqui do ponto do positivo até o ponto do negativo. Se houver um fechamento do circuito, claro. A gente tem aqui um botão S0, uma botoeira S0, lá é normal fechada, né? E nós temos uma botoeira S1 normal aberta no meio do caminho, ela está interrompendo a circulação de corrente no circuito. Se eu pressionar aqui S1, a gente consegue visualizar que vai existir uma corrente circulando através de S0, S1, energizando aqui a bobina de um contator chamado de K1. Então, os bornes aqui A1 e A2 geralmente indicam a bobina de um contator. Se eu aplicar a tensão na bobina do contator, os contatos desse contator vão mudar, vão comutar, né? Vão mudar a sua condição. Só que aí o que acontece? Se eu quiser que esse contator mantenha-se acionado, eu vou precisar criar alguma lógica para fazer esse acionamento. Então, eu poderia criar um botão retentivo, né, um botão que quando eu pressionasse ele mantivesse acionado, ou poderia fazer o tópico aqui que a gente está discutindo, que é o contato de selo. Então, se eu acionar esse botão aqui, veja que em paralelo a ele nós temos um contato com a mesma nomenclatura de K1. Então, isso aqui é um contato auxiliar do contator K1, né? 13 e 14, geralmente ele é o contato auxiliar ali de K1. É um contato que não é destinado à potência, mas a gente consegue utilizar ele em comando. Então, acionando S1, a gente energiza a bobina de K1, os contatos de K1 que forem normal aberto vão fechar, inclusive esse contato aqui. Esse contato fechando, ele vai fazer com que a gente tenha a corrente circulando possivelmente por esse caminho aqui de K1 e fazendo a energização da bobina, mantendo essa bobina acionada. Vamos dar um play aqui na simulação, olha só, se eu pressionar e soltar S1, veja que a bobina aqui de K1 mantém acionada. Então aqui o legal no CAD-Simu é que a gente consegue ver que as linhas energizadas elas ficam evidenciadas aqui, né? E o K1 também está marcando aqui que está acionado, dá para a gente ver que ele está acionado. Então olha só, esse K1 aqui, esse contato de K1, esse contato auxiliar de K1, ele tem a mesma nomenclatura, mas é um contato auxiliar, ele vai manter a energização da sua própria bobina. Se eu quiser desligar esse sistema, eu pressiono o S0 aqui, eu corto a alimentação do circuito e a gente não vai ter mais alimentação da bobina. O contato que estava fechado aqui volta à sua condição normal de aberto. Então esse é o contato selo, é um conceito aí muito importante, um conceito fundamental aí em comandos elétricos. Espero que vocês tenham conseguido visualizar aqui o funcionamento. Vou rodar mais uma vez, pressiono S1, fecho o contato de K1 aqui, mantendo a energização aqui de K1, né? E eu não preciso manter esse botão S1 pressionado. Se eu quiser desligar, eu interrompo a circulação aqui da origem pressionando S0.